Olá e bem-vindos a mais um vídeo do Liberdade para Escolher. Essa semana um vídeo diferente porque os produtores do programa acharam que seria engraçado e divertido se eu olhasse alguns memes da internet e comentassem. Memes sobre política, memes liberais, enfim, vamos olhar o que os produtores separaram pra gente e vamos ver o que dá pra gente comentar. Você entrando no meio dessa briga com um canivete. Eleição, Fed, Selic 14%, Ibovespa e reais. Olha, é realmente a sensação que os consumidores estão tendo atualmente, investidores, enfim, é você estar no meio dessa briga enorme, não tem como se defender, não tem como se proteger, não tem nem como contra-atacar, a gente está aí à mercê do que está acontecendo no mercado. Realmente, ano de eleição no Brasil, isso é muito ruim. Historicamente, todo ano de eleição acaba sendo um pouco mais difícil no Brasil em termos de economia. Política, obviamente, é sempre uma loucura em ano de eleição. O Fed ontem aumentou a taxa de juros ainda mais, isso vai impactar não só os consumidores americanos, mas também os consumidores no Brasil, os consumidores no mundo inteiro, porque a taxa de juros dos Estados Unidos, que normalmente é a mais baixa do mundo, acaba, quando ela aumenta, acaba também impactando outros países. E o Brasil, que já está com uma Selic de 14%, uma inflação aí também flertando com os 12%. É basicamente muito difícil saber onde colocar o seu dinheiro, como se comportar, é a hora certa de comprar, não é, tá na hora certa de trocar o carro, tá na hora certa de trocar de apartamento, enfim, um monte de perguntas se você pode ou não pode, se você vai ter que financiar, não vai. Consumidores têm muita dúvida nessa época. E Ibovespa real é a mesma coisa, né, assim, se você também não sabe se você investe no Ibovespa, no real, realmente esse meme é muito bom, eu acho que ele traduz aí o sentimento dos consumidores. Vamos pro próximo meme. Socialismo. Social-democracia. É basicamente a mesma coisa. A gente fala aqui no programa várias vezes que socialismo, comunismo, social-democracia, enfim, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Um exemplo disso você vê que é o Geraldo Alckmin, por exemplo, que é do PSDB, ou era do PSDB e agora se associou com o PT para poder ser vice do Lula na chapa e correr junto. Ele estendendo aí a bandeira do comunismo, ele colocando a mão no peito enquanto tocava a música do regime comunista. Enfim, social-democracia é um socialismo enfeitado, é só colocando um monte de enfeite para tentar deixar mais bonito e ser mais paletável, né? Tentar atrair mais as pessoas para essa modalidade. A gente sabe que não dá certo, a gente sabe que deu errado em vários lugares do mundo, então esse meme eu adoro ele é muito bom, já tinha visto, mas realmente é isso que é a verdade, assim. Não tente se iludir dizendo, social-democracia não é a mesma coisa que um socialismo. Sim, é literalmente a mesma coisa, a gente vê isso todos os dias, a gente vê que as propostas são iguais, é sempre ter um governo maior, sempre ter mais intervenção do governo, sempre ter mais programas sociais que você, no fim das contas, tem que pagar, enfim, é a mesma coisa, são tudo farinha do mesmo saco. Vamos pro próximo meme. Quem poderia imaginar? Valor econômico. A Argentina planeja criar estatal de alimentos para conter a inflação. Folha de São Paulo. Mercosul. Inflação na Argentina atinge novo pico e pode chegar a 90% até o final do ano. Obviamente, né, previsível, eu não consigo ver como é que a Argentina não consegue... Porque a Argentina, você tem que olhar ela historicamente, ela já teve muitas e muitas crises econômicas, ela já deu default pelo menos umas 2, acho que 3 vezes na história dela de não pagar o débito. Hoje ela tá com 50%, né, pagando 50% aí de taxa de juros para poder fazer captação de recursos. E, obviamente, criar uma estatal de alimentos para poder conter a inflação, ou seja, controlar qual que vai ser a oferta de produtos, para tentar controlar uma demanda, para tentar aí controlar o preço dos alimentos dentro do mercado, obviamente vai gerar mais inflação. Então, assim, não é uma surpresa, a Argentina nunca surpreende nesse sentido, porque ela sempre acaba escolhendo qual que é o pior caminho para seguir em termos de decisões de política fiscal. Vamos ao próximo meme. Urgente, presidente da Argentina descobre o que é inflação. Cada vez que colocamos mais dinheiro, os preços sobem. É o que a gente tava falando, né? A Argentina nunca deixa de surpreender. Aqui, é óbvio, a gente já falou isso no programa também várias vezes. Toda vez que o governo cria mais dinheiro, imprime mais dinheiro, coloca mais dinheiro em circulação, a inflação sobe. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples, para ver se você entende. Obviamente é simples demais, alguns conceitos eu vou deixar de fora, mas é só para você entender. Então, digamos que você tem R$1 e você, na sociedade inteira, você é a única pessoa que tem R$1, tá? Ninguém mais tem dinheiro, então você tem 100% da riqueza. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai trocar ele por serviços e
dá ele a pessoas que produzem valor, que criam valor. Então, se você precisa pintar sua casa, você vai chamar um pintor que tem o expertise, vai criar valor para você vai pagar ele vai fazer essa atividade. Uma outra pessoa que precisa consertar alguma coisa. Você quer comprar um carro, a pessoa produziu o carro, você vai pagar para ele para poder ter o carro. É assim que esse dinheiro, vai circular na economia e vai se transferir de uma pessoa para outra. Num período de tempo, essa pessoa não vai ter mais R$1, ela vai ter menos, ou às vezes, né, dentro da economia, esse valor vai acabar se distribuindo. Então, a verdade é que numa economia, você tem essa transferência de valor entre as pessoas justamente a partir da criação de riqueza. Esse é o modelo capitalista. Agora, imagina que você tem R$1, tá? E aí, no dia, também é 100% do valor em circulação na economia. Aí o governo olha para todo mundo e fala, olha, que desigualdade, né? Tem R$1 concentrado em uma pessoa e um monte de gente que não tem dinheiro nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos imprimir mais R$1 e dar para mais uma pessoa nessa economia. Uma pessoa que talvez não tenha criado valor nenhum, uma pessoa que talvez não tenha feito nada, não tenha merecido nada por esse R$1. Vamos só redistribuir, né? Imprimindo dinheiro. O que vai acontecer? Significa que agora na economia você tem R$2. Só que esse R$1 extra que foi adicionado, ele não foi adicionado através de criação de valor. Ele foi impresso pelo governo e colocado em circulação. Isso significa que o R$1 que você tinha, agora ele vale metade. Ele vale 50% menos. Ele é metade, você tem metade da sua riqueza e metade do seu poder de compra. Então, basicamente, é assim que funciona. Toda vez que o governo imprime dinheiro, ele coloca mais dinheiro em circulação e ele diminui o valor do dinheiro que está no seu bolso atualmente. O valor do real, desde quando ele foi fundado, a gente já falou aqui no programa, perdeu mais de 80% do seu valor, só pelo fato da gente ter, obviamente, a inflação foi comendo, porque a inflação não é só imprimir dinheiro, mas nos últimos 2 anos a gente imprimiu muito dinheiro, colocou muito dinheiro em circulação e grande parte dessa perda de valor aconteceu nos últimos 2 anos. Então, é basicamente isso. A Argentina me surpreende aqui, obviamente esse meme é engraçado por isso, porque eles estão surpresos com o fato de que, nossa, não sabia que se a gente imprimisse mais dinheiro, né, a gente ia piorar a situação e piorar a inflação. Inflação. Emissão de dinheiro. Se você já fez esse experimento, era muita moda aí, sei lá, acho que 5 ou 6 anos atrás, colocar as balas de Mentos dentro da garrafa de Coca-Cola, né? Isso gera uma explosão, um monte de bolha, enfim, explode a garrafa porque tem a reação química aí dos dois. E basicamente é isso, é uma reação química explosiva. Quando você coloca mais dinheiro, ou emite mais dinheiro, imprime mais dinheiro, como a gente estava falando, a inflação explode. Simplesmente é isso, você tá só alimentando cada vez mais a inflação, colocando mais combustível na inflação. Então esse meme realmente é muito bom. Antes da gente ir pro próximo meme, eu queria pedir pra você, se você estiver gostando desse vídeo, clica aí no curtir, também clica no sininho pra se inscrever no canal, receber as notificações quando a gente coloca novos vídeos aqui e segue a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Principais motivos da crise: superprodução, liberalismo, concentração de renda, recuperação da economia da Europa, especulação na bolsa de valores. Olha, eu não sei de onde que essa pessoa tirou esses 5 motivos aí, mas enfim, vamos tentar comentar cada um deles porque é completamente absurdo. A primeira questão de superprodução, eu não sei de quando que é esse meme, mas assim, falta de produto e uma demanda maior do que oferta é o que a gente vem falando aqui no programa. Na verdade, tá faltando produto. Por causa do Covid-19, teve uma desestabilização aí nos mercados. As pessoas começaram a ficar com muito dinheiro no bolso, porque elas não podiam sair, não podiam gastar. Teve um monte de incentivo do governo e um monte de dinheiro que foi colocado em circulação através de programas sociais, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Significa que o consumidor estava com mais dinheiro para gastar, e esse dinheiro a mais para gastar não tinha oferta de produto para eles gastarem esses produtos. Até hoje está tendo uma disrupção aí nas cadeias produtivas. Então, superprodução com certeza não é um dos motivos dessa crise. Na verdade, um dos motivos dessa crise é a alta da inflação causada por vários fatores, como a gente já falou. Um deles é o Covid-19, mas também a guerra na Ucrânia, e o fato de que o governo imprimiu muito dinheiro. A maior parte dos governos imprimiram muito dinheiro, colocaram muito dinheiro em circulação, e isso está afetando até agora. Segundo item que ela fala que liberalismo, né? Quando? Não existe liberalismo. Se você pega o Brasil, você não pode dizer que o Brasil experienciou uma fase de liberalismo econômico, né? Se é isso que ela está se referindo, porque a gente vê intervenção do Estado em todas as esferas da economia, a gente vê controle de preço, a gente vê incentivo fiscal para algumas determinadas áreas da economia, a gente vê protecionismo econômico. Enfim, com certeza não é liberalismo econômico, nunca foi e não tem no horizonte um governo que vai implementar um liberalismo econômico. Está tendo liberalização de algumas coisas para tentar incentivar a economia e trazer a economia
economia de volta, aumentar a competição. Então existem alguns passos para tentar liberalizar o mercado, mas não pode dizer que é liberalismo, porque o liberalismo significaria que você tem um livre mercado. Isso não acontece no Brasil e não acontece praticamente em nenhum lugar no mundo. Todos os lugares no mundo têm uma intervenção muito grande do governo na economia. Começa com a emissão de dinheiro, que é a causa da inflação que a gente falou no primeiro ponto. Depois ela fala concentração de renda. Também não sei o que ela quer dizer com isso, porque a gente vê, obviamente, existem pessoas muito ricas, mas também pessoas muito pobres, mas a grande parte da população, ela tá no meio. Isso é uma distribuição normal, né? Uma curva normal de concentração de renda, que segue aí o Pareto. Enfim, o capitalismo, na verdade, e o liberalismo são as formas que até hoje a gente conseguiu tirar mais gente da pobreza. Então, com certeza, não, se ela tá falando como concentração de renda, um ataque ao capitalismo, com certeza também não é isso. Depois ela fala recuperação da economia na Europa. Eu não sei se ela está acompanhando as notícias, ela com certeza não ouve o nosso podcast, porque ela saberia que na Europa agora a gente está com inflação alta, risco da falta de energia, PIB caindo, guerra na Ucrânia, enfim, um monte de coisa ruim acontecendo na Europa. A economia da Europa não está indo bem, então a gente não está tendo uma recuperação na economia da Europa. Na verdade é o contrário, está desandando. E o último item, quando ela fala de especulação na Bolsa de Valores, também não entendo o que ela quer dizer com especulação na Bolsa de Valores, porque a gente precisa entender como é que a bolsa funciona, né? A bolsa funciona colocando papéis de empresas, ou seja, você compra um pedacinho de uma empresa e você ganha o benefício da performance daquela empresa. Se aquela empresa vai bem, ela dá lucro e o valor das ações crescem e assim você ganha dinheiro dentro da bolsa de valores. E o oposto é verdadeiro também. Se a empresa vai mal, você perde dinheiro. Então, com a inflação e a alta de juros que está acontecendo, está tendo menos consumo. Menos consumo significa que as empresas vão ganhar menos dinheiro, vão gerar menos riqueza, em grande parte, né? Tem alguns nichos com certeza que vão ganhar dinheiro durante a crise, mas em grande parte as pessoas não vão aí ganhar dinheiro. Então a Bolsa de Valores está prevendo isso, os investidores estão olhando para o futuro, estão falando, não vou colocar meu dinheiro porque eu vejo que não vai crescer nos próximos anos. E isso está fazendo com que as ações caiam. Mas se ela estivesse se referindo à crise de 2008, tá pior ainda, tá mais errado ainda, porque na verdade não foi uma especulação da Bolsa de Valores. Obviamente foi do mercado financeiro, a Bolsa de Valores está dentro do mercado financeiro, mas foi uma especulação do mercado financeiro em geral e muito relacionado com a questão dos imóveis. Foi uma crise imobiliária em 2008. Então, que depois entrou numa crise do mercado financeiro, os bancos tiveram que ser salvos pelo Fed, né, pelo Banco Central Americano. Enfim, também não faz sentido a especulação da Bolsa de Valores, porque não é especulação da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, em termos práticos, é muito justa. Ela dá mais dinheiro para performances mais altas e para quem ganha mais dinheiro. Então, se você faz um bom trabalho, sua ação vale mais. Se você investiu nessas empresas, você acaba ganhando mais dinheiro. É simples assim. Então, eu não sei o que ela quis dizer aqui com os principais motivos da crise, só se ela estivesse referindo aí à crise existencial dela, né? Não sei o que ela está se referindo, e se for nesse caso aí, provavelmente pode ser que seja isso mesmo. No Twitter, na vida real. Manhã de domingo lavando Celtinha. Esse aqui, gente, é Guilherme Boulos, né? Claro, é a esquerda caviar resumida em uma foto. E a gente vê que, assim, não basta a hipocrisia, né? Também tem que ter aquela sinalização de virtude, né? No Twitter você tem que mostrar que você sabe mais, que você é melhor do que o outro. Enfim, essa foto, obviamente, no Twitter mostrando, olha, tô lavando meu Celtinha, sou do povo, sou aquela pessoa, né, bem acessível. Eu sou como você, um mero humano, e depois ele tá pegando jatinho particular e voando pras conferências que ele faz, pras palestras que ele dá. Enfim, porque ele é professor, né? Então ele dá aula, mas ele também dá um monte de palestra e também ele às vezes incentiva aí as pessoas do MST invadir algumas casas em São Paulo, né, apartamentos, ocupação de imóveis que não são delas. Ele, o Boulos, que é uma pessoa que tem imóveis, né, que é de classe média, filho de médicos, enfim, é uma pessoa que não basta ser hipócrita, ele precisa também, né, colocar ali no Twitter e mostrar o quão hipócrita ele é. Então, e esse ano vai ser cheio disso, né, ano eleitoral, você sabe que a temporada de políticos comendo pastelzinho na feira vai começar. Aquelas clássicas fotos de eu sou do povo como você, tô aqui comendo meu pastelzinho na feira. Você já pode olhar aí no Twitter, no Instagram, você vai ver um monte de político já colocando essas fotos, né, se preparando para a eleição. Então, é isso. No Twitter a gente sempre mostra uma coisa na vida real, mas o que me irrita é o fato das pessoas no Twitter sempre tentarem dar aquela sinalização de virtude e tentar mostrar que eles são melhores e que eles sabem mais que os outros. Último meme do dia, quando seu ministro liberal quer congelar os preços. Essa acho que é a cara que eu fiz quando eu vi, ou pelo menos eu ouvi,
que o Paulo Guedes estava pensando em fazer um congelamento de preço, que o governo estava pensando em fazer um congelamento de preços e ver como é que ele ia seguir. A gente já falou, congelamento de preços não funciona. É a pior coisa que um governo pode fazer é o congelamento de preços. As consequências para o consumidor são péssimas e as consequências para a economia também são péssimas. A primeira consequência, como a gente já viu em vários países, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, no Panamá, é que os produtos saem de circulação. Você tem prateleiras vazias, falta produto. Isso porque, se te custa 20, porque a inflação está galopando, te custa 20 para produzir um produto, mas o governo fala que você só pode vender por 10, por que você vai vender o produto? Por que você vai passar pelo trabalho de produzir, de criar aquela riqueza para vender por menos do que ela te custa? Então, realmente, o controle de preços não funciona. Se os preços estão subindo, é porque tem um desequilíbrio no mercado. O jeito de corrigir o desequilíbrio no mercado é ou diminuir a demanda ou aumentar a oferta. Para diminuir a demanda, o que o governo está tentando fazer é aumentar a taxa de juros. Isso incentiva você a não gastar e reduzir a atividade econômica. Isso gera também, como a gente falou, várias consequências para a economia, porque você tem uma desaceleração da economia, você acaba tendo menos investimento externo, você aumenta o risco Brasil, você aumenta o custo da dívida, os contribuintes têm que pagar mais para a dívida, enfim, tem um monte de consequências negativas para a economia e para os consumidores, mas controle de preços realmente não funciona. Então, a cara desse menino é realmente a cara que eu fiz e que eu acho que vocês fizeram quando eles pensaram, quando eles propuseram de fazer um controle de preços, né? Claro que não vai dar certo, a gente já viu na Argentina, a gente já viu em vários lugares no mundo que isso não funciona. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui no canal, de reagindo a alguns memes da internet. Deixe seu comentário, qual foi o meme que você mais gostou. Você também pode dar sugestões de memes. Vai lá no meu Twitter, me tagueia ou me manda um DM com algumas sugestões de memes ou páginas de memes e eu vou fazer um novo vídeo aqui reagindo a memes se vocês gostaram desse vídeo. Tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de ativar o sininho para ser notificado quando os novos vídeos saem. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Tchau.